Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao segundo episódio de A Balança Não Mente. E hoje eu tô com um amigo, tá, que é um convidado meu, que é o Dr. Marcos Zambelli. Ele é de BH, né? Muita gente já conhece aí que me segue, porque nós começamos a fazer live juntos. Foi, Marquinhos? Foi mesmo. Foi um projeto bacana que a gente participou, né? A gente participou, que era o Papo de Bari. Na época da pandemia. No iniciozinho da rede social, a gente começou a fazer. E o Dr. Marcos Zambelli, talvez vocês não saibam, mas ele já tem mais de 20 anos, né, atuando no tratamento da obesidade. E desde a formação do Dr. Marcos, ele, né, já tratava obesidade, já acompanhava, fez o TCC de obesidade. Quando eu estava terminando a faculdade, meu trabalho de final de curso foi sobre isso, né? A cirurgia bariátrica estava começando no Brasil e eu tinha feito um estágio numa equipe que estava começando essa cirurgia no Brasil. E aí despertou esse interesse em ver uma cirurgia que podia mudar a vida das pessoas. Sim. Então, Marcos, bem-vindo, irmão. Prazer estar aqui com você. Bem-vindo, hein? Ó, a ideia do nosso podcast, eu já falei isso no outro episódio, é ser um bate-papo aberto, livre, honesto sobre obesidade. Tá. Porque, para mim, o tema obesidade é um tema importante e eu acho que existem muitas distorções, né, de informação sobre o tema, mas eu queria primeiro ouvir de você, Marquinhos, né, um pouquinho da sua história, se quiser contar um pouquinho, assim, da sua conexão aí com a obesidade, como é que foi esse processo? Então, como eu estava falando, né, Lucas, na época de faculdade, no último ano de faculdade, eu fiz um estágio numa equipe onde a cirurgia bariátrica estava começando no Brasil. Era cirurgia aberta, né, com corte. Sim. Uma cirurgia que demorava horas, cirurgia grande. E aí eu tive essa oportunidade de acompanhar essa equipe e fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre cirurgia bariátrica. Numa época que estava engatinhando a cirurgia no Brasil, começando. Sim. E aí quando eu passei na residência, eu fiz nesse mesmo serviço que eu tinha feito um estágio. Sim. E a cirurgia bariátrica estava já acelerada lá em Belo Horizonte. Sim. E aí desde a residência eu comecei nesse meio da bariátrica e também vi essa oportunidade de transformar a vida das pessoas através da cirurgia, né, do emagrecimento e da mudança de vida. E aí me fiquei muito empolgado com isso e decidi tocar minha vida trabalhando com bariátrica e com obesidade. Que legal, Marquinhos. A gente vai tocar bastante nesse tema. Uhum. E para começar assim, né, quem não conhece o Dr. Marcos, ele é o doutor sincero do Instagram, tá? Então ele abre, né, caixinha de perguntas. Não é isso? É. E aí, às vezes, dá uma eslapada lá também. A gente é bem sincero. Não pode confundir grosseria com sinceridade, não, né? É isso, a gente gosta de falar a verdade. Leva na brincadeira, né? Isso, uma forma de se interagir. Acabou que foi uma brincadeira que pegou, né? E quando a gente começou na rede social há 10 anos atrás, eu quis mostrar isso, o verdadeiro lado da cirurgia bariátrica, né? Concordo. Porque tinha muito mito sobre isso, as pessoas morriam de medo, achavam que era milagre, que é só operar. Então eu quis mostrar que é um tratamento para a vida inteira. A obesidade é uma doença crônica e não adianta só operar, né? Sim. E por isso que eu fui para a rede social e comecei isso há 10 anos atrás. Sim. Inclusive eu queria entrar nesse debate, né, sobre a obesidade, primeiramente, porque muitas pessoas às vezes assim entendem a obesidade como sendo uma preguiça da pessoa. Exatamente. O cara é preguiçoso, ele não faz dieta, ele não vai para academia e tal. E então assim, existe uma culpa, né? Como se a culpa é do paciente, a culpa é dele. Como é que você enxerga, cara? O paciente é culpado nessa história? Como é que funciona a obesidade no seu entendimento? Olha, eu vi uma comparação ontem, Lucas, aqui no congresso, que eu fiquei que me marcou bastante. Porque a pessoa que tem um câncer é uma doença e ela não sofre preconceito, tem que tratar a sua doença, certo? Se o câncer lá na frente volta, tem uma recidiva desse câncer, a culpa é da pessoa? Também não. Agora, a obesidade, a culpa é da pessoa, é porque não come direito, é porque ele é preguiçoso. E a gente sabe que não é isso. 70% do motivo da obesidade vem da genética. Sim. Né? Sim. A gente tem inúmeros fatores que levam a pessoa a engordar. E não é só alimentar errado, não é só não fazer ginástica. Né? Sim. Então, a gente não pode nunca colocar a culpa no paciente, a gente tem que tentar acolher esse paciente. Esse paciente é um paciente que sofre muito, né? Só quem é obeso sabe o que ele passa. Então, lá no consultório, a gente escuta isso todo dia, você também deve escutar. O paciente não consegue entrar no ônibus porque ele não passa na roleta, ele não consegue viajar de avião porque não cabe na poltrona, ele é vítima de bullying, né? Preconceito, depressão. Então, eu já escutei pessoas me falarem da dificuldade de fazer a própria higiene quando vai ao banheiro, por exemplo, por causa da obesidade. Então, quer dizer, é um problema muito grande para a gente poder julgar essa pessoa e botar a culpa nela. Né? Não, e geralmente, né, no nosso consultório, os pacientes que chegam, eles já passaram por vários tratamentos. Exatamente. Então não dá para você dizer, o cara nunca tentou. Eu não concordo com essa abordagem, porque como você falou, a obesidade ela é multifatorial. Sim. Ela tem uma carga genética grande, cada vez mais a ciência tem mostrado mais genes ligados com a obesidade, não é isso? E tem muito isso.
Mas assim, uma coisa que eu gosto, assim, às vezes de sanar, porque assim, a gente vive muito em extremo, né? Ou a culpa é 100% do paciente ou a culpa é 100% da genética. Eu acho que não é assim. Meio termo, o caminho é a gente entender que a genética influencia, existem cargas genéticas, existem um peso da genética no desenvolvimento da obesidade, mas eu gosto de pensar também que existe uma autorresponsabilidade. Claro. A gente tem que também saber assim, cuidar, buscar, né, hábito saudável, buscar o equilíbrio do processo para que a gente consiga vencer também as questões genéticas e a questão dos hábitos, concorda? Isso que você está falando é tão importante, porque depois da cirurgia, se não tiver mudança de hábito, não vai dar certo a cirurgia, né? Então, se o paciente não tiver uma atividade física constante, regular, não tiver uma dieta legal com a nutricionista acompanhando, não fizer uma terapia, um acompanhamento com o psicólogo e não voltar na sua equipe, no seu cirurgião, vai dar errado, né? Sim. Porque a gente sabe que a obesidade é uma doença. Se você para de tratar, ela volta, Sim. né? Não é culpa da pessoa, né? E assim, a pessoa ela tem que buscar ajuda. Sim. Eu acho que o caminho é por aí. Eu também acho. Né? Não, existe muita gente falando sobre obesidade na internet, muita desinformação sobre o tema. E muita também preconceito, como você mesmo pontuou. Mas assim, é bom que a pessoa busque uma ajuda mais especializada, pessoas que levam a sério o tema, né? Que vão acolher a pessoa e vai dar assim, uma solução em conjunto, né? Não apenas uma cirurgia, ou um medicamento, ou uma dieta, ou uma atividade física, mas o conjunto dos fatores. Sim. Eu acho legal também porque, por exemplo, tem pacientes que operam e aí abandonam o tratamento e voltam a ganhar peso. E aí eles ficam com vergonha de voltar no médico, né? E aí é que tem que voltar, é aí que eles estão precisando de ajuda. A gente está aqui para acolher e para ajudar. Então, igual você falou, é uma doença multifatorial. Então tem que ser uma abordagem também por vários profissionais, para a gente cercar de todos os lados e conseguir tratar essa doença, que é uma doença muito complexa. Nessa questão, né, que a gente está falando, que está em rede social, existe um ponto hoje da obesidade que é a tal da romantização da obesidade, né? Que aí a gente vai para um outro extremo, né, vamos dizer assim, que é as pessoas se aceitarem, frases como aceite como você é, né? Tem isso. Tipo assim, meio que trazendo só uma carga estética para a obesidade, né? E eu queria a tua visão aí dessa... Então, nós vamos comparar de novo. Eu achei essa comparação fantástica, comparar de novo com o câncer. Porque se o paciente tem um câncer, ele tem que se tratar. O paciente ele é obeso, é uma doença. A gente não está preocupado com a estética, a gente está preocupado com a saúde desse paciente. Né? Então, ele tem que ser tratado, certo? Concordo. Então, eu sou totalmente contra essa romantização da obesidade, porque a gente sabe que o paciente está doente. Se ele for fazer, mas meus exames são normais. São normais por enquanto. Se você deixar o tempo passar, a pessoa vai ficar hipertensa, diabética, com gordura no fígado, com apneia do sono, com problema no joelho, na coluna, que são doenças que acompanham a obesidade. A gente trabalha com isso há 20 anos, a gente sabe muito bem disso. Então eu sou totalmente contra. Eu não estou falando de parte estética, se você se aceita ou não, gordinho, tem uma barriguinha ali, não tem problema nenhum. Estou falando com relação à saúde. Né? Uma reflexão que eu faço sobre essa questão é extrapolar o se aceite, né? Exatamente. Nós somos todos diferentes. Todos. A gente tem, meu irmão, diferença de problema corpo, nenhum. Tamanho, de ombro, de braço, de nariz, de orelha, de tudo. A gente é diferente. Não é igual. Então a gente tem que se aceitar como pessoa. Isso é inevitável. Mas aceitar a obesidade é uma outra história que não tem nada a ver com se aceitar, na minha percepção. Como a gente falou, a partir do momento que você tem uma doença, e essa doença existem inúmeros tipos de tratamento, eu acho que a gente tem que buscar o tratamento, né? E a bariátrica é um deles. Para as formas graves de obesidade, atualmente a gente sabe que é o melhor tratamento. Inclusive eu já queria até te perguntar, qual a tua visão da cirurgia bariátrica? Assim, você que, já operou muitos pacientes, né? Falou aqui 20 anos nessa área. E a gente sabe que existe preconceito, assim, uma certa crítica de parte até da sociedade médica. Médicos às vezes criticam a cirurgia bariátrica, concorda comigo? Qual que é a sua, honesta, assim, uma visão assim, meu irmão? O que é a cirurgia bariátrica para você? Ela é uma coisa realmente um tratamento que impacta? O que é? Eu vou resumir com uma pergunta que um paciente uma vez me fez. O paciente chegou no meu consultório e falou assim: doutor Marcos, se você fosse obeso igual eu, você operaria? Faria bariátrica? Eu falei: sem dúvida nenhuma, porque é um tratamento fantástico, desde que o paciente aproveite a cirurgia, mude os hábitos de vida, faça acompanhamento com a equipe, ele vai ter um resultado bom. Tudo que a gente escuta falar mal da bariátrica são pacientes que foram operados e não tiveram acompanhamento depois. Né? Eu não tenho dúvida disso. Então a cirurgia com acompanhamento é igual a sucesso. Cirurgia sem acompanhamento, sem mudança dos hábitos de vida, vai dar errado. Não, eu concordo. Assim, na minha percepção é que a cirurgia realmente é um tratamento fantástico. Ela transforma muito a vida das pessoas. Eu acho que uma das frases que a gente mais ouve no consultório é: doutor, por que eu não fiz isso antes? Eu não fiz isso antes, é a frase que eu mais escuto. É uma das frases que a gente mais ouve no consultório. Sem dúvida.
e as pessoas não têm essa noção, né? Não é um caminho fácil. Então, assim, às vezes confundem, é porque a cirurgia vai emagrecer rápido e acha que vai ser uma coisa fácil. Isso não é a realidade. Não é a realidade. Realmente é um tratamento que vai exigir mudança, vai exigir comprometimento, compromisso, dedicação, disciplina, né? dedicação. Então, assim, é uma mudança. Mas se a pessoa ela participa disso, é algo fantástico, né? E assim, até vale a pena falar que assim, mas não existe complicação, não existe questões, existem na cirurgia, mas eles são, hoje em dia eu vejo como exceção, né? São poucos casos que evoluem com uma forma assim, concorda comigo? Não, a cirurgia hoje é muito segura, né, Lucas? Isso mudou muito também. Antigamente as pessoas morriam de medo da cirurgia bariátrica. Hoje, se você for ver, é mais seguro do que uma cesariana, é mais seguro do que uma cirurgia de vesícula, que são cirurgias menores, né, vamos dizer assim. Sim. Então, é uma cirurgia tranquila, desde que feita num hospital bom, por um profissional experiente, uma equipe, né, com um material adequado. Então, eu acho que esse medo da cirurgia que tinha antigamente, as pessoas têm que mudar isso também, porque, graças a Deus, uma cirurgia hoje demora 1 hora de cirurgia, no dia seguinte a pessoa está em casa, 24 horas de internação, a maioria das vezes, né? Então, eu acho que isso mudou muito também. O tempo, a medicina vai evoluindo e, graças a Deus, os resultados vão melhorando cada vez mais. Né? Não, eu concordo plenamente com você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Marquinhos. A gente está já caminhando já para o nosso final. Tem também uma questão da cirurgia que, às vezes, é a aceitação do paciente. Depois da cirurgia, ele opera a aceitação do corpo, a mudança da imagem. É muita mudança, né? Com a cirurgia. Qual que é a tua percepção disso aí, sim? Teve um caso também engraçado lá no consultório outro dia. O paciente chegou já bem mais magra, tinha perdido uns 40 quilos. Ela falou, doutor, eu não me vejo magra. Eu chego na loja de roupa, eu vou direto na seção das roupas enormes, né, das XG, porque eu não me vejo magra. E na hora que eu visto, eu vejo que a roupa está enorme. Então, o acompanhamento psicológico desses pacientes é muito importante, porque é uma mudança grande demais e às vezes rápida. Sim. Às vezes com 8, 6 meses a pessoa já perdeu 30, 40 quilos. Sim. É uma mudança muito rápida. E eu costumo falar isso, que a cirurgia, a gente estava falando isso na pergunta anterior, ela é um empurrão, que o paciente está precisando desse empurrão, mas ele tem que dar sequência para dar certo, né? Mudar os hábitos, acompanhar. Então, mas essa mudança na percepção também é importante. O acompanhamento psicológico já deve começar antes da cirurgia, a preparação, e depois da cirurgia ele continuar fazendo a sua terapia para entender o que está acontecendo, esse tanto de mudança na vida dele, a cabeça também tem que estar preparada. Né? A mentalidade ela tem que vir junto com a cirurgia, né? Isso, exatamente. A mudança do corpo e a percepção de si, isso pode realmente dar algum estresse no processo. Com certeza. E eu acho que é fundamental que o Marcos falou, né? Sobre ter acompanhamento, sobre levar a sério isso. E às vezes o paciente chega pra gente antes da cirurgia já com alguma compulsão alimentar. Por isso que eles falam assim, a bariátrica vai começar a beber muito bebida alcoólica, álcool, né? E não é isso, ele já tinha compulsão antes, ele só troca essa compulsão. Por isso que tem que ter o tratamento lá atrás. Que é um tema interessante da cirurgia com álcool. Com álcool, porque tem esses boatos que falam muita ligação, como você comentou, com a compulsão alimentar. Exatamente, a pessoa não consegue comer mais quantidade e troca pela bebida, porque o líquido vai passando bem pela cirurgia. Né? E a aceitação é essa questão, às vezes o cara se olha no espelho e ele não se vê magro. Não se identifica. Né? Às vezes ele vê aquele excesso de pele, aquela mudança corporal que ele passou, que é positiva, né? Mas ele precisa se aceitar. Exato. Né? Ele precisa entender isso como sendo algo bom, positivo e tem que ter ajuda nesse processo. Por isso, de novo, a gente tem que falar da importância da equipe multidisciplinar, né? Tem que ter o psicólogo junto, o nutricionista, o cirurgião, o endócrino. Então, é muito importante vários profissionais preparados, envolvidos nesse processo também. Né? Marquinhos, cara, a gente está chegando no fim. Foi um prazer, foi ótimo. Eu quero te agradecer demais, tá? Pela tua participação. Você é um amigo já de longa data aí. Tamo junto. E a gente me ajudou muito nas redes sociais. A gente fez aquela parceria da live. Estamos precisando marcar uma, vamos fazer uma depois do congresso, da gente fazer uma. Vamos marcar uma live assim, depois do congresso. Pra gente bater um papo. Mas assim, tem uma última pergunta que eu tô começando a fazer, que é o seguinte: se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem, de falar algo para uma pessoa com obesidade, tá? A pessoa ela tem obesidade e ela vai te ouvir. Todo mundo com obesidade vai te ouvir essa mensagem que você tem que mandar para ela. Tá bom. Entendeu? O que você, tipo assim, uma coisa que tu acha que seria interessante ela entender? Em primeiro lugar, eu sei que você está sofrendo, que essa doença é uma doença que traz muito sofrimento e dificuldade para o paciente. Sua saúde está comprometida, mas tem uma boa notícia, tem tratamento e é um ótimo tratamento. Se você procurar um profissional sério, uma equipe bacana, você vai ser acolhido e você vai mudar a sua vida através da cirurgia bariátrica.
sabe tudo. Beleza? Obrigado, irmão. Um abraço. Pessoal, terminando o nosso segundo episódio, a balança não mente. Tô esperando vocês no próximo, viu? Um abração. Abraço.